Eu estou enviando esse relato aqui para o canal, mas para proteger a minha vida e a vida da minha família, eu vou me identificar nesse relato como Mário. Eu tive uma experiência sobrenatural no ano de 2013. Esse relato envolve temas delicados, então por esse motivo eu não posso revelar onde ocorreu. Ao decorrer desse relato vocês entenderão o porquê disso. A cidade em que eu morava hoje é considerada uma das cidades mais perigosas e violentas do Brasil. Lá existem muitas gangues e eu era membro de uma delas. Essas gangues disputam entre si territórios para usar como vendas de substâncias ilícitas e assim aumentarem os seus lucros. Eu cometi muitos assaltos à mão armada, fui preso 3 vezes e respondi criminalmente por tais delitos. Na terceira vez em que eu fui preso, eu roubei o celular de uma estudante quando ela descia de um ônibus, e 2 dias depois eu fui preso. Fiquei quase 6 anos na prisão. Na última vez que eu saí da cadeia, 1 mês depois, eu voltei a fazer as mesmas coisas erradas de sempre. Mas foi em uma dessas ocasiões que eu tive uma experiência que com certeza foi sobrenatural e que certamente seria bem melhor levar a surra da polícia do que passar pelo que eu passei naquela noite. Esse tipo de vida no mundo do crime é algo fácil de entrar, mas é muito difícil de sair. Na maioria das vezes, ou você sai em um caixão ou vai preso. Ou você pode ser morto por algum membro de gangue rival ou pela própria polícia. Em uma certa noite eu pedi para um dos integrantes da gangue, que eu era membro, uma pistola emprestada, pois eu tinha um plano de assaltar uma lanchonete. Essa lanchonete funcionava até as 2 da manhã, e eu planejava levar todo o dinheiro deles assim que eles fechassem o estabelecimento. Eu consegui uma pistola emprestada, comecei a dar um rolê pela cidade. Eu parei para conversar e beber um pouco com alguns amigos, e quando foi por volta das 11h30 da noite, eu fui em direção a uma rua que era mal iluminada e bem deserta. Eu fiquei sentado ao lado de uma árvore de tocaia, só esperando alguma vítima desprevenida passar por ali para realizar o ato. Dito e certo, depois de uns 20 minutos ali, eu vi um homem caminhando na rua, vindo na minha direção. Esse cara andava meio cambaleando. Eu achava que ele estava bêbado e eu pensei comigo mesmo: essa vai ser fácil. Se ele não tiver dinheiro, eu vou ver se consigo levar pelo menos o seu celular. Como ele está bêbado, com certeza nem vai conseguir reagir. Engano meu. Eu nem imaginava que o meu pior pesadelo só estava começando aquela noite. Quando aquele homem estava a uns 10 metros, eu saí das sombras, empunhando a minha pistola, e o rendi. Ordenei que ele me entregasse tudo o que ele tinha de valor. Aquele cara olhou para mim. Ele parecia estar passando mal. Ele babava, mas ao mesmo tempo me olhava com raiva e balbuciava algumas palavras que eu não conseguia entender. Eu o empurrei no chão. Ele caiu e eu o revistei. Mas para o meu azar, aquele cara não tinha nada de valor. Eu fiquei muito irritado e lhe dei alguns pontapés. Aquele cara tinha roupas velhas, então eu concluí que não seria lucrativo para mim perder meu tempo com ele. Eu comecei a caminhar na rua, que era uma ladeira. Aquele cara começou a se contorcer e tirar sua roupa no meio da rua. Eu achei aquilo muito estranho, mas achei melhor não parar para verificar o que era. Eu cheguei a pensar que ele estivesse drogado. Concluí que ele não seria um perigo para mim, mas eu ia olhando para trás à medida que eu caminhava, para me certificar de que ele não correria atrás de mim e me pegaria desprevenido. Além do mais, eu tinha pouca munição. Aquele cara gemia de dor e mesmo já estando longe, eu comecei a escutar barulho de seus ossos se quebrando. Eram barulhos muito assustadores. E daquele momento em diante eu comecei a ficar nervoso, pois algo muito sério estava acontecendo. Quando eu estava quase na esquina, eu parei e fiquei olhando aquele cara
e, para minha surpresa, ele já não parecia mais um ser humano. Ele havia crescido de uma maneira assustadora. Ele praticamente tinha o dobro do seu tamanho normal. Ele se levantou e ficou em pé, e eu tomei um susto enorme. O cara estava totalmente deformado. Suas pernas traseiras agora eram muito grandes e pareciam formar a letra S. Ele estava coberto por muitos pelos escuros, e sua cabeça parecia a de um cão, mas misturado com a de gente ao mesmo tempo. Naquele momento eu sabia que estava diante de algo maligno. Aquele ser olhava para mim, e eu pude ver seus olhos amarelos, brilhantes. Ele começou a correr na minha direção. Eu empunhei a minha arma e dei 1, 2, 3, 4 tiros naquela coisa que parecia nem se abalar com os tiros. Ou talvez eu tenha errado todos os tiros devido ao nervosismo. Eu, desesperado, saí correndo. Eu escutava aquela coisa se aproximando de mim. Aquela respiração pesada, mas frenética ao mesmo tempo, me dava arrepios. Passos pesados e um fedor insuportável. A minha sorte foi que, perto dali, havia uma rua em que, ao lado, havia uma galeria de esgoto que estava descoberta. Eu não pensei 2 vezes e pulei dentro daquela água suja e fui nadando em meio aos dejetos e excrementos até chegar ao outro lado. O córrego não era fundo, mas eu vi que a criatura não pulou. Ela ficava andando de um lado para o outro buscando uma maneira de atravessar, mas não conseguiu. Eu aproveitei e saí correndo e entrei em um beco e segui meu caminho até chegar em casa. Eu cheguei na casa da minha mãe, tomei banho e fui dormir. Mas eu não consegui dormir naquela noite. De manhã cedo, minha mãe, aos berros, me perguntou o que eu tinha aprontado daquela vez, porque eu cheguei correndo e tão desesperado em casa. Ela pensou que eu estivesse fugindo de algum membro de gangue rival ou até da polícia, visto que muitas vezes a polícia já foi na casa dela me buscar para levar no camburão. Porém, eu disse para minha mãe que era algo muito pior do que isso. Ela ficou irritada e não acreditou, achando que eu estivesse inventando ou fazendo algum tipo de brincadeira. Mas eu insistia que era verdade. Eu estava trêmulo, quase chorando, e pedi perdão a ela. Eu disse a ela que eu queria sair daquela vida, pois aquilo para mim foi como ver o próprio capeta que queria me levar. Eu devolvi a pistola no outro dia, porém eu não comentei com ninguém. Somente a minha mãe sabia do que havia ocorrido na noite passada. Com um pouco de dinheiro que eu tinha e com a ajuda da minha mãe, eu me mudei de estado. Eu fui morar na casa da comadre da minha mãe, que ficava em um interior. Eu estava decidido a mudar de vida. Comecei a trabalhar na roça. Era um trabalho sofrido, mas pouco a pouco eu fui entendendo que a vida que eu estava levando não valia a pena. Eu só trazia sofrimento para minha pobre mãe. Eu precisava também ter mudado de estado, porque muitas pessoas estavam me buscando para se vingar também. Depois de um certo tempo, eu me mudei para outro estado. Após vários anos, eu comecei a frequentar a igreja e hoje eu sou obreiro. Me casei e tenho a minha própria família. Me arrependo todos os dias de tudo o que eu fiz e peço perdão. Me envergonho da vida que eu tive diante dos meus filhos. Às vezes eu penso que há males que vêm para o bem. Se eu não tivesse passado por aquela experiência tão estranha, talvez eu estaria levando a mesma vida inútil de sempre, ou provavelmente eu nem estaria mais vivo. Hoje, acompanhando o canal e vendo outros relatos parecidos, eu acredito que eu tive o azar de tentar assaltar um cara que estava se transformando em um lobisomem. Eu estava no lugar errado e na hora errada, e espero que sirva de lição para aquelas pessoas que pensam que a vida no crime ou tentam romantizar isso, de uma certa forma compensa, mas na verdade nunca compensou.
Olá, eu me chamo Abigail. Atualmente eu moro em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Desde criança, eu e os meus 2 irmãos sempre escutamos histórias e causos de terror que meu pai nos contava. Uma dessas histórias para mim foi a mais bizarra e assustadora de todas, envolvendo um lobisomem. E o final dessa história é ainda mais inusitado. Tudo aconteceu há muitos anos atrás, quando meu pai era recém-nascido. E os meus avós contaram para ele que algo tenebroso assombrou os meus avós por causa do meu pai. Meus avós são da Paraíba, e quando meu pai tinha acabado de nascer, eles estavam morando em uma cidade chamada Lagoa Seca, que naquela época era uma cidade bem pequena. Naquela época, eles moravam em uma pequena casa de taipa. Tanto o meu avô como a minha avó dependiam da terra para sobreviver. Meu pai contava que minha avó, mesmo após o nascimento do meu pai, tinha que ajudar o meu avô na roça e ainda cuidar do bebê, que no caso era ele. A vida deles não era fácil, e naquele período não existiam tantos recursos como hoje em dia, como maquinários ou equipamentos agrícolas. Tudo era feito de forma braçal, e em alguns interiores ainda é possível encontrar esse cenário. Certo dia de manhã, o meu avô foi ver a criação de galinha e encontrou algo estranho. Ele percebeu que estava faltando algumas de suas galinhas, e também viu no chão algumas pegadas grandes de um animal que ele não conseguia identificar. O galinheiro ficava um pouco afastado da casa. Tanto o meu avô como a minha avó não escutaram nada na noite anterior. O meu avô disse que a proteção de madeira que cercava o galinheiro foi quebrada e que no local havia alguns pelos de um animal. Ele disse que eram pelos grossos e tinha um odor desagradável. Os meus avós começaram a ficar preocupados com aquela situação, pois algum animal do mato estava atacando um dos poucos meios que eles tinham para se sustentar. Algo importante a mencionar é que perto dali, em um sítio vizinho, havia um homem que era conhecido como Biné. E de vez em quando meu avô ia visitá-lo para prosear, e esse tal Biné disse que um animal estava atacando as criações naquela região. Em uma de suas visitas à casa do seu vizinho, meu avô percebeu que enquanto eles estavam ali de prosa, tomando uma xícara de café, a esposa do Biné parecia apreensiva e mesmo fazendo os afazeres parecia estar muito interessada na conversa dos dois. Meu avô começou a fazer vigílias à noite. Sempre que possível, ele acordava de madrugada, abria um pouco a janela do quarto para ver o galinheiro, na expectativa de tentar flagrar o animal que estava rondando por ali. Alguns dias, ele encontrou indícios de que algo ou alguém entrou no galinheiro para roubar as suas galinhas novamente. Ele encontrava penas para todo lado, pegadas estranhas e um número cada vez menor de suas aves. Mas havia dias que ele não encontrava nada e tudo parecia estar em ordem. O que deixou os meus avós encucados foi que também viram pegadas desse mesmo animal misterioso perto da casa. Seja lá o que fosse, aquele animal era muito furtivo e esperto. Houve uma noite que mais uma vez meu avô estava de vigília. Ele estava sentado perto da cama da minha avó e o meu pai estava dormindo na mesma cama também, só que perto da janela. Minha avó dormia do outro lado para evitar que o meu pai caísse no chão. A cama deles ficava perto da janela. O meu avô já estava quase sendo vencido pelo cansaço. Ele chegou a fechar os olhos e pegar no sono, até que de repente ele escutou uma voz muito nítida lhe dizer: "Acorde agora." Ele não sabe explicar o que foi aquilo, mas foi como se uma outra pessoa dissesse isso para ele naquele momento. Parecia um aviso. Rapidamente meu avô acordou no susto e ele acabou vendo algo assustador. Meu avô disse que viu no vão entre a parede e o teto da casa um par de olhos vermelhos, olhando fixamente para a minha avó e o meu pai enquanto dormiam. O meu avô não podia entender o que estava acontecendo. Como a casa era de taipa e tinha paredes que não eram altas, aquele animal tentou colocar o braço
por aquele espaço para pegar o meu pai que dormia na cama. O meu avô ficou vendo aquele braço comprido, peludo e com unhas grandes. Ele disse que era um braço delgado, mas aquele bicho aparentava ter muita força. Nessa hora, meu avô levantou e pegou um facão que ele sempre deixava no quarto e desferiu um golpe certeiro no braço daquela criatura. No susto com o barulho, meu pai começou a chorar. Meu avô relata que aquele par de olhos vermelhos agora olhava fixamente com fúria para o meu avô. Aquele animal rosnava. Minha avó, sem entender, perguntou o que estava acontecendo e que bicho era aquele. Meu avô disse para ela pegar meu pai e ficarem atrás do meu avô. Naquele momento, aquele bicho tentou de novo colocar o braço entre o vão da casa para desferir um golpe que por pouco não pegou no rosto do meu avô. Nisso, o meu avô conseguiu acertar um outro golpe no braço daquele ser estranho. Logo, aquele animal deu um grito assustador e saiu correndo. O meu avô então subiu em cima da cama e pôde ver um cachorro grande e deformado, correndo para dentro do mato. Meu avô queria sair para caçar aquele bicho, mas após ele ver aquele bicho por completo, ele sentiu muito medo, porque ele nunca tinha visto um bicho tão feio e deformado como aquele. No dia seguinte, meus avós viram que havia sangue do lado de fora da casa, perto da janela. Aquele bicho havia deixado um rastro de sangue que se adentrava no mato. Meu avô relata que quando golpeou aquele animal, ele sentiu como se estivesse golpeando concreto, pois era algo muito forte. Meu avô então decidiu seguir o rastro de sangue para ver até onde dava. À medida que ele seguia, ele percebeu que estava quase chegando na casa do seu vizinho, o Biné. Então, ele viu que as marcas de sangue terminavam atrás da casa do seu vizinho. Logo, ele ficou preocupado pensando que aquele bicho estranho também houvesse tentado atacar o Biné e a sua esposa. Ele foi até a porta e chamou pelos dois. A esposa do Biné atendeu e colocou apenas a metade do rosto para falar com o meu avô. Ela parecia que não queria receber o meu avô naquele momento. Meu avô perguntou se estava tudo bem. Ele explicou que um bicho tentou atacar a casa deles e tentou puxar o meu pai pelo vão do teto na noite anterior. A esposa do Biné ficou meio apreensiva e disse que não viu nada, e que o Biné tinha ido para a cidade fazer compras e não sabia a que hora ele iria chegar. Meu avô então disse que voltaria outra hora para falar com o Biné. Ele deu as costas e foi embora. A mulher fechou a porta da sala. Meu avô resolveu ir até o galinheiro deles para ver se aquele bicho havia atacado as galinhas. Mas, aparentemente, tudo estava bem. De repente, quando meu avô estava um pouco longe, olhou de novo para a casa do Biné. Ele viu que a mulher do vizinho havia esquecido a porta da cozinha meio aberta. Então, o meu avô, dando alguns passos em direção à casa, viu de longe que o Biné estava em casa e que sua esposa havia mentido para ele. O pior foi que ele viu o Biné sentado em uma cadeira com o braço esquerdo quase que amputado. Seu braço sangrava e a mulher dele limpava o ferimento com cachaça. O Biné gritava de dor. Um sentimento de confusão e raiva tomou conta do meu avô. Ele correu para a sua casa para contar à minha avó o que tinha descoberto. Ele não tinha dúvidas que aquilo que atacou a casa deles era um lobisomem, e que a tal criatura era o Biné, e a sua esposa compactuava com toda aquela loucura. Quando foi à tarde, quase anoitecendo, o meu avô foi de novo na casa do Biné, empunhando seu facão. Ele chamou o Biné, e mais uma vez a sua esposa o atendeu, porém apenas abriu a metade da porta, o qual era possível ver apenas metade do rosto dela. A mulher perguntou o que meu avô queria. Meu avô, já sem paciência, apontando o facão para ela, foi direto ao ponto. Ele disse que já sabia de tudo. Sabia que o Biné virava lobisomem. Sabia que ele roubava suas galinhas e foi ele que tentou pegar o meu pai. O meu avô disse que se aquela noite o Biné aparecesse de novo na casa dele,
para tentar roubar as galinhas ou tentar fazer qualquer coisa com meu pai, ele não cortaria mais o seu braço, mas sim a sua cabeça, e também iria pegar a sua mulher. Meu avô falava aquilo dando pequenos golpes com a ponta do facão na porta da casa do seu vizinho. A mulher não falou nada, apenas fechou a porta. Meu avô, antes de sair, deu um grito. Eu sei que tu tá aí, cabra safado. Tu tá avisado. Se tu aparecer na minha casa de novo para tentar pegar o meu filho, tu vai ver o que é bom pra tosse e tua mulher também. Meu avô deu as costas e foi embora. Depois disso, aquele bicho nunca mais apareceu ali. Suas galinhas aparentemente não estavam mais desaparecendo. Algumas pessoas de outros sítios vizinhos disseram que o Biné e sua esposa se mudaram da casa e abandonaram tudo, e ninguém sabe para onde eles foram. Enfim, meus avós contavam essa história para o meu pai, e quando eu e os meus irmãos nascemos, meu pai contou essa história para a gente. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite. Vó decidiu ir morar em uma fazenda aqui no interior da Bahia. Ela foi morar junto com as minhas duas tias, meu padrinho e alguns primos meus que eram pré-adolescentes. Eu trabalhava na prefeitura da cidade em que eu vivo. Desde que minha mãe havia se mudado, eu sempre me comunicava com ela por telefone. E já tinha quase uns 8 meses que nos comunicávamos dessa forma. Até que finalmente eu decidi visitá-la na fazenda onde ela estava. Combinei de passar o fim de semana lá para tentar esfriar um pouco a cabeça. Estava sendo um ano um pouco difícil para mim, pois eu tinha me separado da minha companheira. Não éramos casados, apenas vivíamos juntos e moramos juntos por quase 1 ano e meio. Além do mais, o meu trabalho estava me deixando mentalmente cansado. Logo, tomar um pouco de ar fresco e relaxar longe da correria da cidade iria me fazer bem. No sábado, bem cedo, eu fui para a rodoviária, comprei minha passagem e peguei o ônibus. A viagem seria de uns 45 minutos. O meu padrinho estaria me esperando na rodoviária para me buscar e me levaria em sua caminhonete por uma estrada de terra até chegarmos em nosso destino. Quando finalmente cheguei, dei um abraço na minha mãe e também cumprimentei as minhas tias. Como elas sabiam que eu iria cedo para lá, eventualmente elas prepararam um café da manhã para mim, com bolo de milho, tapioca e outras coisas. Com certeza aquele fim de semana prometia ser relaxante e muito descontraído. Passei quase toda a manhã proseando com os meus familiares, até que eu decidi caminhar um pouco para conhecer a fazenda. Enquanto eu caminhava, meu padrinho e um dos meus primos me mostravam algumas coisas. Havia um chiqueiro com uns 8 porcos, se não me falha a memória. Havia bastante galinhas e algumas árvores frutíferas. A minha mãe e os meus familiares moravam em uma casa que foi cedida pelo dono da fazenda. No caso, o meu padrinho junto com as minhas tias tomavam conta de algumas coisas lá, e o meu padrinho me levou na sede para me apresentar ao dono da fazenda. O fazendeiro foi bem receptivo e disse que eu era bem-vindo e que eu poderia desfrutar o fim de semana ali sem problemas. Depois disso, eu caminhei mais um pouco pelo lugar. Minha mãe havia feito um delicioso almoço preparado no fogão a lenha. Era uma comida simples, mas muito boa. O dia estava sendo agradável naquele lugar. Quando estava quase anoitecendo, a minha mãe disse que se esqueceu de me avisar que eu não iria dormir na mesma casa que ela estava, pois não tinha espaço suficiente. Mas ela falou com o dono da fazenda, e ele disse que eu poderia dormir em uma casinha que estava vazia. Ali morava um antigo funcionário que foi embora. Porém, a casa, por estar muito tempo vazia, estava com a instalação elétrica desativada, por ser muito velha e necessitava de conserto. Ela perguntou se eu me incomodaria de dormir ali, no escuro, e disse que iria me emprestar uma lâmpada portátil, essas que são a pilha, para que eu pudesse ter um pouco de luz à noite. Eu disse que não me incomodaria,
pois eu sempre gostei de dormir no escuro, no breu total. E além do mais, era só um fim de semana. Meu padrinho levou um colchão, e eu levei um cobertor e um travesseiro. Dentro da casa já tinha uma cama, só faltava o colchão. Ele me mostrou a casa que eu iria ficar. Era bem velha, portas e janelas de madeira grossa. O chão estava empoeirado, mas, ainda assim, era possível dormir lá sem problemas. Depois voltamos para a casa onde estava minha mãe para jantarmos. Após a janta, por volta de 8h30 da noite, por ser fazenda, todos já estavam se preparando para dormir. Então, peguei a luz portátil e fui para a casa que eu iria dormir. No caminho, eu passei de novo em frente ao chiqueiro, e perto dali havia um poste de luz que foi colocado por precaução para inibir a ação de ladrões que tentassem roubar algum dos animais que ali estavam. O chiqueiro ficava um pouco iluminado. Então, eu vi algo que achei bem estranho. Eu vi que todos os porcos estavam um ao lado do outro, paralelos à cerca de proteção, me encarando fixamente, enquanto eu caminhava. Suas cabeças iam me acompanhando como se fosse uma câmera filmando alguém em movimento. Eu parei e fiquei olhando aquele comportamento estranho deles. Eles estavam estáticos, um ao lado do outro, me olhando fixamente, sem fazer nenhum barulho. Continuei caminhando e matutando sobre aquela cena, pois eu nunca vi porcos fazendo aquilo, e até onde eu saiba, geralmente eles fazem coisas aleatórias típicas de sua natureza. Mas talvez eu estava com a cabeça cheia e estava fazendo drama à toa. Cheguei em casa, acendi a luz de pilha, fechei e tranquei a porta e certifiquei de que as janelas estivessem trancadas também. Coloquei a luz no chão, preparei a cama e me deitei. Eu comecei a mexer um pouco no meu celular. Apesar dali não ter internet, eu fiquei vendo alguns vídeos e mensagens que eu ainda não tinha lido antes de sair da cidade. Após uns minutos eu comecei a sentir sono. Então, eu apaguei a luz que estava no chão, coloquei o celular debaixo do travesseiro e fechei os meus olhos. Mas foi aí que eu não tive paz. Eu estava em um estado em que estava quase dormindo, mas ainda tinha consciência do que estava ao meu redor. Eu comecei a escutar passos que vinham na minha direção. Eram passos de alguém que parecia estar descalço e batia os calcanhares firmemente no chão quando andava. Logo, o meu sono foi embora. Eu estava usando o cobertor, mas a minha cabeça estava descoberta. Eu abri os meus olhos e me atentei para aquilo. Logo, aqueles passos pareciam se afastar da minha cama muito rápido. Então eu achei que poderia ser apenas o sonho e o cansaço. Virei para um lado da cama para dormir e mais uma vez eu escutei passos de alguém vindo na direção da minha cama. Nesse momento, meu coração começou a acelerar, pois naquele instante eu sabia que não era um sonho e alguém poderia estar ali na minha casa junto comigo sem eu saber. Quando eu tentei ver quem era, mesmo com a luz apagada, ainda assim eu pude notar que um vulto muito negro correu para o banheiro, e eu pude escutar os seus passos também. Eu acendi a luz de pilha, fui no banheiro, mas não vi ninguém. A propósito, a casa era só de um cômodo. Era um quarto e banheiro, nada mais que isso. Eu até cheguei a procurar debaixo da cama, mas não havia ninguém. Eu coloquei a luz no chão e a desliguei. Mais uma vez após a casa ficar escura, eu escuto alguém caminhar em direção à minha cama. E dessa vez, eu escuto alguém dizer meio que sussurrando: Olha ele, olha ele. Quem quer que dizia isso estava meio que sorrindo e achando engraçado. O meu coração disparou. Eu levantei a cabeça, mas quando eu fiz isso, escutei alguém correndo descalço para o banheiro outra vez. Eu tentei alcançar a lâmpada de novo, para ver o que era, mas quando eu estendi minha mão para pegá-la, a lâmpada não estava lá. Eu só sentia o chão frio. Eu tateava para todos os lados, mas não encontrava o dispositivo.
Era como se alguém tivesse tirado tal objeto de lá. Rapidamente eu virei para o lado da cama e me cobri com o cobertor dos pés à cabeça. Nesse momento, para o meu pavor total, eu escutei de novo os passos que foram até a direção dos meus pés e senti uma mão passando pelos meus pés e puxou o meu cobertor. Eu segurei o meu cobertor para não descobrirem a minha cabeça. O medo já tinha tomado conta de mim, e eu senti um puxão ainda mais forte no meu cobertor, o que acabou descobrindo a minha cabeça. Eu tentei não abrir os meus olhos, cobri minha cabeça de novo. Tentava respirar fundo e sentia nitidamente a presença de alguém ali. Eu me lembro bem de ter trancado as portas e as 2 janelas que haviam na casa. Era impossível que alguém tivesse invadido a casa, senão eu escutaria o barulho das portas ou das janelas rangendo ao se abrirem. Outra vez, eu escutei aqueles passos, alguém sussurrando e meio que rindo baixinho. Aquele terror durou toda a noite, e quando eu vi que o sol estava nascendo, foi um alívio para mim. Aquele inferno estava acabando. Todos aqueles passos e sussurros cessaram por completo. O mais estranho foi que eu encontrei a lâmpada portátil perto da porta da casa. Literalmente, alguém tirou ela de perto da minha cama para que eu não a acendesse mais. Eu estava exausto, e os meus familiares notaram isso no meu semblante. Eu fiquei com vergonha de dizer o que aconteceu, porque eu tinha receio de eles não acreditarem em mim. Inventei uma desculpa de que havia muitos mosquitos que não me deixaram dormir. Passei o dia lá, até que no final da tarde, eu peguei as minhas coisas e fui embora. Meu padrinho me deixou na rodoviária. Desde aquele dia, quando eu visito minha mãe, eu só passo o dia lá. Mas quando está perto de anoitecer, eu volto para minha cidade. Eu não tenho mais coragem de dormir naquela fazenda. Foi tenebroso e eu nunca mais vou me esquecer daquela experiência. Até mesmo os porcos, quando me viram indo para aquela casa, ficaram estranhos, como se eles pressentissem algo de errado naquele lugar. Foi muito sinistro. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá a todos, eu prefiro não mencionar o meu nome. Sou de Corrientes, na Argentina. Nasci e fui criado no campo, e desde muito jovem eu já tive que começar a trabalhar. Não tive muita oportunidade de estudar. Eu tinha que trabalhar para ajudar no sustento da família. Quando eu completei 17 anos, eu comecei a viajar para outras províncias do país, trabalhando principalmente nas colheitas de batata e tomate. Quero compartilhar uma experiência que eu vivi no ano de 2002. Eu estava em Santiago del Estero. Havia uma fazenda com plantações de batatas que estava contratando peões para a colheita daquele ano. Era no norte da Argentina. Me lembro que, além de mim, haviam 50 peões trabalhando naquele lugar. Era um trabalho pesado. Tínhamos que suportar o frio intenso que fazia naquela época. Acordávamos às 5 horas da manhã, muitas vezes com a temperatura abaixo de 0. Tínhamos 1 hora de almoço. Assim que eu comia, imediatamente eu voltava para o meu trabalho. Certa vez, chegou novos peões para trabalhar naquela fazenda. Havia um rapaz muito estranho. Ele quase não falava. Ele tinha uma pele pálida, como se estivesse muito doente. E por mais que ele tomasse banho, ainda assim ele exalava um mau cheiro de suvaqueira. Apesar de tudo, quando falávamos com aquele cara, ele demonstrava ser uma boa pessoa. Havia noites que, quando estávamos no alojamento, ele sempre oferecia um licor para alguns peões. E claro, com o frio que fazia, nós aceitávamos. Lá naquela fazenda, nós dormíamos todos em um grande galpão. Esse galpão deveria ter capacidade para acomodar, creio que umas 80 pessoas. Não era muito confortável, mas ainda assim dava para passar a noite. Teve uma vez que aquele cara me ofereceu aquele licor. Eram umas 7 horas da noite.
Após uns 20 minutos, quando eu tinha tomado aquele licor, eu dormi em um sono profundo e só fui acordar no outro dia. Todas as noites, aquele cara esquisito oferecia licor para a gente, mas eu comecei a perceber um padrão que me fez ficar alerta com aquele homem. Eu comecei a perceber que ele sempre oferecia o licor para os peões que dormiam perto dele ou que dormiam próximo à porta do galpão. Depois que eu percebi isso, toda vez que aquele cara me oferecia aquela bebida, eu fingia que eu a tomava, mas eu jogava fora, e eu ia para a cama. Quando era por volta da meia-noite, eu vi que aquele cara levantava furtivamente, abria a porta do galpão e sumia. Aquilo era muito suspeito. Eu cheguei a pensar que ele talvez ia se encontrar com alguma mulher. Mas se fosse isso, não havia necessidade de ele dopar aos outros peões para sair de madrugada. Sinceramente, eu não sei que horas aquele cara voltava, pois eu acabava pegando no sono. Eu também não iria esperar a noite inteira para saber que hora ele voltava. Quando eu acordava, ele já estava no alojamento. Certo dia, eu conversei com os peões sobre o que eu vi e propus aos peões que quando aquele cara oferecesse o licor, era para fingir que iríamos tomar, mas jogaríamos fora. Eu tinha a intuição que aquele cara estava fazendo algo muito errado e não queria que nós soubéssemos o que era. Durante o dia, nós trabalhamos arduamente. Combinamos que quando ele saísse do galpão à noite, nós iríamos segui-lo. Assim o dia passou e mais uma longa jornada de trabalho foi concluída. Chegamos ao galpão. Mais uma vez, aquele cara nos ofereceu o licor. Como combinado, nós fingimos que tomamos a bebida, mas depois jogamos fora. Fomos para a cama. Como sempre, os peões sempre ficavam conversando, mas pouco a pouco o silêncio foi tomando conta daquele lugar, até que todos adormeceram. Menos eu e os meus amigos, que fingíamos estar dormindo, esperando que aquele cara saísse. Perto da meia-noite, ele se levantou e saiu. Eu, mais 5 peões, saímos e começamos a segui-lo. Por precaução, nós nos armamos com facões e pedaços de pau. Aquele cara foi se afastando da fazenda e cada vez mais se embrenhando no mato. Até que de repente ele parou e a partir daquele momento fez algo que até hoje me dá pesadelos. Ele começou a se rolar no chão e se contorcia. Nós escutávamos estalos altos, como se os seus ossos estivessem sendo deslocados. Cada segundo que eu ficava ali, mais medo eu tinha. Aquele cara começou a crescer como se algo o estivesse esticando e como se sua pele fosse rasgar ao meio a qualquer momento. Pelos cresciam rapidamente em algumas partes de seu tronco. O pior foi a sua cabeça, que parecia com a de um cão, mas ao mesmo tempo com aspectos humanos. As suas orelhas começaram a ficar enormes, como a de um porco, e ficaram meio caídas para frente, impossibilitando que eu visse os seus olhos. Sinceramente, eu não queria mais ficar ali. Para mim, já era o suficiente. Eu me virei para correr. Porém, sem querer, eu esbarrei em um dos meus companheiros que estava atrás de mim. Eu não percebi que ele estava lá. O facão dele caiu e fez um barulho. Aquele monstro acabou nos vendo. Um dos peões nessa hora gritou: "Corre, louco, isso és um lobisomem." Todos começaram a correr e gritar. Eu olhei para trás e vi aquela besta nos perseguindo. Eu escutava um bater de pele e à medida que ele corria, eu escutava seus ossos estalando. Aquele som me fazia embrulhar o estômago e o fedor que eu sentia era insuportável. Quando estávamos quase chegando no alojamento, os peões começaram a sair, atraídos pelos nossos gritos. À medida que saíam, se espantavam com o que viram. Todos acordaram e começaram a pegar os seus facões e cordas para enfrentar aquele lobisomem. Aquele lobisomem ficou parado, creio que a uns 40 metros do balcão. Os peões foram saindo e começaram a cercar aquela coisa. Era um bicho de 3 metros de altura. Um deles gritou para tentar laçar aquela coisa, e começamos a fechar o cerco. Aquela criatura, vendo que estava encurralada, começava a gritar de ódio. Nós começamos a jogar pedras e paus naquele ser.
Eram 60 homens contra um lobisomem. Teve um momento que um dos peões conseguiu laçar aquele lobisomem pelo pescoço. Aquele bicho tinha uma força brutal. Foi necessário uns 15 homens para dominá-lo. Começamos a arrastá-lo para uma árvore. Quando finalmente dominamos ele, conseguimos acorrentá-lo em uma árvore pelo pescoço. Os peões disseram para deixá-lo acorrentado, e quando amanhecesse, nós voltaríamos lá para saber quem era aquela pessoa. Porém, eu já sabia a sua identidade, e contei para os outros peões. Pegamos sal grosso, fizemos um círculo ao redor da árvore e colocamos alguns crucifixos de prata em frente a ele. Antes de dormir, todos os peões começamos a rezar o terço, para assim dormir um pouco mais tranquilos. Enquanto isso, escutávamos lá fora aquele lobisomem uivando de raiva. Quando amanheceu, fomos até a árvore onde deixamos o lobisomem. E lá estava aquele cara estranho atado na árvore, sem roupas. Os peões lhe deram uma surra, mas o dono da fazenda pediu que o desacorrentasse e o mandou embora, e disse que não era para ele voltar mais, pois da próxima vez ele seria recebido com balas. Lhe deram roupas e comida, e depois aquele homem foi embora e nunca mais foi visto na região. Depois que a colheita acabou, eu fui embora daquela província. Já faz mais de 10 anos que aquela experiência ocorreu, mas eu me lembro de cada detalhe daquela noite como se fosse ontem. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.